Dá-se obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se miscui a seu malgrado nas comunicações que ele recebe, ou impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que não são invocados. Então, isso é a obsessão simples. Mas nós temos a fascinação, olha lá. É uma espécie de ilusão produzida pela ação direta de um espírito estranho ou por seus raciocínios capciosos. Essa ilusão produz uma alteração na compreensão das coisas morais, falseia o julgamento e leva a tomar-se o mal pelo bem. Olha que interessante essa coisa. Então, é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o quê? O pensamento do médium, que, de certa maneira, né, pode até paralisar esse raciocínio dele, né, relacionado às comunicações. Então, o médium fascinado não acredita estar sendo enganado. Meninos, querem falar alguma coisa sobre? Ale, eu acho interessante que, assim, o médium que está obsediado pela fascinação, os espíritos não fazem nada mais, nada menos do que pegar as más inclinações daquele médium e aumentá-las, não é verdade? Ou seja, eles potencializam as nossas vicissitudes, na verdade, que já está em nós. Então é mais fácil de trabalhar isso, né? Exatamente. E assim, Ale, o que eu acho interessante é que o médium, por mais experiente que seja, ele tem que sempre estar alerta para nunca cair nesse tipo de coisa. Você falou do senhor Dumbbell aí, não foi verdade? Que era o médium que recebia o espírito que eu mais gosto. Quando eu fui lá no Erasto conversar com o pessoal, né, Ale? Eu falei da minha admiração pelo Erasto. E ele era um médium, o Dumbbell era o médium do Erasto e ele deixou-se cair pela fascinação. O médium do espírito de verdade, olha só os espíritos que eu estou citando. Também o Sr. Rose também se deixou cair pela fascinação. Então, isso são exemplos para que todas aquelas que têm a faculdade bem definida, a mediunidade, que eles não fiquem, que eles estejam a todo momento alertas para que eles não possam cair nesse tipo de situação. Olha, antes do Henry entrar, o Sidney fala que a fascinação provoca o melindre ao médium, né? O afastamento, julgando ser intermediário de espíritos que não podem ser questionados quanto à sua condição moral. O fascinado crê cegamente nos espíritos que por ele se comunicam. Sidney, obrigado pela sua colaboração aí. Inclusive, Felipe, o Kardec cita no Livro dos Médiuns que o primeiro sinal de que o médium está fascinado é o melindre. É interessante o que o Felipe falou. O primeiro sinal, que Kardec chama atenção, é o médium não aceitar a crítica das suas comunicações. É por isso que aconteceu isso com, por exemplo, o Dumbbell. Quando Kardec não começou a aceitar, ele saiu. Kardec também não começa a aceitar algumas comunicações do Espírito Verdade do Rose e ele sai também. Ou seja, se melindraram e saíram. O caso específico do Dumbbell, que teve um problema que foi, Kardec fica doente, né, antes da publicação do Céu e Inferno, e é afastado durante 3 meses. E aí o Dumbbell começa, dentro da sociedade espírita, a falar mal de Kardec, falar mal das ideias e colocar o rustanguismo dentro da própria sociedade espírita. Kardec, quando volta, fica sabendo, através de uma comunicação do espírito Morim, que era um sonâmbulo, do Morim, que era um médium sonâmbulo, e aí ele vai e sai da sociedade espírita, né, e com isso ele se mata em 66, que foi o ano da publicação dos 4 evangelhos de J.B. Rustem. Mas voltando, é o seguinte, a gente tem que ver que nessa época Kardec fala sobre esses três tipos de obsessão, porque no Livro dos Espíritos, Kardec até cita, não aceitava a possessão. A possessão Kardec não aceitava, por quê? Porque o próprio Kardec fala que tem a ver com possessão demoníaca. Só que na Revista Espírita de 1863, lá em dezembro, o caso da senhorita Julie, ele vai estudar o caso e ele mesmo fala, eu errei, existe mesmo possessão. E aí ele começa a estudar esse caso com o grupo curador de Mardan, que é um grupo mediúnico que vai fazer sessões de magnetismo junto a médium,
e também sessões mediúnicas para ver o convencimento e o esclarecimento do espírito. E depois Kardec vai também estudar os casos de Mozinho, que foi uma cidade famosa na época pelos casos, começou com 25 adolescentes de 17 a 20 anos que tinham os casos de possessão, os médicos não sabiam o que eram. E aí, quando chega na Gênesis, Kardec diz, ficou na hora que vai fazer no capítulo dos fluidos, e falar sobre obsessão, ele coloca possessão, e define a possessão.